Querido ser de luz, hoje venho a Ti com o coração cheio de gratidão. Agradeço por Sua presença iluminada em minha vida, por cada ensinamento, cada momento de amor que compartilhamos uns com os outros. Que a Sua luz continue a brilhar intensamente, guardando-me nos caminhos da vida. Que possamos sempre reconhecer Sua sabedoria e amor ao nosso redor. Abençoe a cada um de nós com força, com clareza, para seguir adiante e que possamos retribuir essa luz a todo o mundo, espalhando amor e compaixão. Obrigado, querido ser de luz, por ser o nosso guia neste dia e em todos os dias da nossa vida, e também o nosso protetor. Que a paz e a alegria estejam sempre presentes em nossos corações. Que assim seja. Amém. Bom dia, pessoal! Sejam todos bem-vindos. Aqui é a nossa Madrugada Astral, toda quarta-feira, às 6 horas da manhã, através da Vibe Mundial e da Astral TV, ali no canal 33,9, através da antena digital, canal aberto que você pode assistir aí, né? E também pode ouvir através da Vibe Mundial, através do site e através também de app que você pode baixar aí e ouvir a rádio. Tem uma programação incrível para todos vocês, para todos os gostos. E convido você a sempre estar conosco aqui às quartas-feiras, às 6 horas da manhã. Eu e aqui a Voz do Além, ajudando aí no conteúdo que nós desejamos sempre passar da melhor forma para você. Se você deseja entrar em contato conosco para agendar uma consulta através de oráculo, perguntas objetivas, aí você pode entrar em contato através do telefone 11 93262 6446. Quero aproveitar e mandar um abraço para todo o pessoal ali do Condomínio Nações Unidas, regiões do Grajaú, pessoal de Embu-Guaçu, de toda essa região, né, onde você também pode encontrar ali o nosso Recanto Santa Maria, que você pode fazer sua consulta presencial e também ir lá para simplesmente um benzimento. Basta agendar, tá bom? Então, um bom dia, Tom. Bom dia. Voz do Além, vamos lá. Hoje o programa você vai falar sobre os oráculos e a espiritualidade do cotidiano, Isso. No dia a dia. Como que dá para se conectar com o divino através das suas leituras? Bom, primeiro é importante nós ressaltarmos que nós temos oráculos ao nosso redor o tempo todo também, tá? E quando eu falo de oráculos, eu não estou falando de uma carta, de um búzio, de uma borra do café, não. Eu estou falando daqueles sinais, tá? A vida é um verdadeiro oráculo que às vezes você escuta aquela vozinha no teu ouvido, não faça, não vá, não isso, sabe? Ou então fica assim, ó, fique esperta, fique atenta. Aí acontece alguma coisa que retarda às vezes 1 minuto, e aí nesse 1 minuto que você atrapalha, você segue adiante, vai, sai, e aí você vê que se tivesse passado 1 minuto antes, alguma outra coisa que não era legal poderia acontecer. Então, a vida é um oráculo magnífico, nós precisamos prestar atenção nos sinais que ela nos dá, né? Quanto ao oráculo, dos quais muitos buscam nas consultas, né? Nós temos aí as cartas, os búzios, a dadomancia e a ceromancia, a borra do café, e existem outros, o I Ching, dentre outros aí, runas e mais alguns, tá? Até o oráculo dos ossos e tudo mais. Então,
cabe o discernimento aí de você experienciar e perceber. Muitas das vezes, a questão maior está em quem interpreta e não exatamente nas cartas. Por isso muitas pessoas falam assim: eu fiz uma consulta com fulano. Dá para você ver se o que as cartas dele estavam dizendo? Tem gente que faz isso, tá? Aí manda a foto das cartas para que eu faça a leitura. E aí eu aviso para a pessoa: não tem como, é totalmente antiético. A vibração da leitura daquele momento foi de um jeito, né? Quem leu foi uma outra pessoa. Ele sabe o jogo dele ou dela ali, como funciona. Eu sei do meu, né? Então, quando você encontra alguém que você possa confiar, eu digo, em termos de oráculo, gente, não fica pipocando em cada esquina, não. Tenta manter ali. Essa pessoa não quer dizer que vai ser 100%, porque não existe isso, mas, ao mesmo tempo, vai trazer mais segurança para você do que as dúvidas de uma leitura aqui e outra leitura acolá. A leitura que eu acho mais linda é a leitura de 60 minutos, que é a hidromancia, a vidência com a taça, a leitura na água. E nela, sempre ao final, você faz o benzimento. Você considera que a hidromancia, essa leitura de vidas passadas, é uma das leituras mais espirituais? A leitura da hidromancia, ela é totalmente espiritual, tendo em vista o fato de que a espiritualidade, os meus mentores, eles já me alertaram, isso desde há bastante tempo, aí, pelo menos eu acho que uns 6 anos, que não era mais, 6 não, mais do que isso, que não era para eu usar nenhum oráculo. Então, eu sempre falei assim: olha, eu vou fazer sem usar oráculo, mas eu vou usar também oráculo porque o público gosta de ver uma cartinha, né? E a hidromancia, ela é algo que sou eu captando e falando. Eu sou o oráculo dessa leitura. Então, é uma leitura que ela simplesmente ela é espiritual, porque existe todo um preparo para que possa acontecer prévio, tá? Toda uma meditação, toda uma consagração dessa água, toda uma proteção para mim, para a pessoa, onde quer que ela esteja, para que isso possa ocorrer da melhor forma. Então, a melhor das consultas, vamos dizer assim, dentro do aspecto espiritual, realmente a hidromancia, porque carta, aí só se for a espiritualidade do oraculista mesmo, porque carta não não tem nada a ver com espiritualidade, tá bom? Búzios tem a ver porque traz isso como originário. E todo outro tipo de oráculo, nada tem a ver com espiritualidade. A gente pode responder ali, né, e interpretar. Uma pessoa pode até aprender a ler literalmente um tarô, um baralho cigano, mas sem ter que lidar com qualquer questão de espiritualidade, tá? Bom, já que você está falando sobre espiritualidade, vamos fazer um benzimento para quem está aí na live, para quem está em casa, no carro. Não feche os olhos. Não feche os olhos, mas se conecte, né? Eu estou aqui com o nosso copo, a nossa taça aqui, com o cristal, tudo direitinho aqui. E eu declaro nesse momento que essa água aqui representa cada um de vocês que está aí do outro lado, buscando, né, repor as energias para realmente encontrar um bom caminho. Em nome do divino, em nome de todas as energias do norte, do sul, do leste, do oeste, do alto e do baixo, que possamos ser revestidos nesse dia por uma proteção divina tão forte que mesmo aquele que tenha toda a intenção maléfica contra nós, que seja reforçada a nossa barreira contra este inimigo, seja por questões físicas, mentais, emocionais ou espirituais. Que assim seja, assim nós agradecemos, pois confiamos na presença do Divino nas nossas vidas. Amém. Amém. Quando você faz a leitura,
mesmo na leitura objetiva que você faz todos os dias, da pergunta objetiva, geralmente, dentro do seu direcionamento, por exemplo, a pessoa não consegue arrumar emprego. A pessoa busca por um amor e não consegue. Você sempre afirma que nós não somos só o corpo, nós somos uma consciência e que nós precisamos mudar esse estado de ser. Você diz, eu sou Deus em ação e manifesto. O que significa? Que a pessoa tem que parar de aceitar que as pessoas já falam para você, eu tenho o dedo podre. Então a pessoa está dizendo, eu sou uma pessoa que tem o dedo podre. A pessoa não consegue emprego. Eu nunca consigo emprego. Esse eu sou da pessoa, você fala para essa pessoa fazer o quê? Um cantinho da espiritualidade? O que você orienta? Então, sempre é importante que cada um tenha o seu local reservado para oração, para meditação, reservar um tempo, colocar um celular para despertar, para você poder fazer aquele caminho. Mas a gente sabe que é muito difícil. As pessoas, quando vivem um problema, passam por um problema, elas esquecem que o problema vai passar. Tá? De uma forma ou de outra, tá? E eu vou ser bem radical aqui. Estou doente, estou com câncer. Ou você vai ser curado ali pelo tratamento que você fez, ou você vai ser curado na passagem espiritual. Porque existe essa cura, né, nessa passagem. O teu corpo sofre aqui, mas na passagem você tem lá. Né? Mas tem muita gente que acredita que o problema que ela está passando é só dela, que ela é a única pessoa que passa por isso, que ela vai não vai existir outra pessoa que passe por isso e ela vai continuar passando por isso. E, claro, se ela acredita em tudo isso, boa sorte, durma com seu próprio inimigo, que é a sua consciência, porque nada que alguém fizer ou te falar vai poder te ajudar. Mas essa pessoa ela já está num grau de depressão. E aí eu falo, mesmo lidando com a espiritualidade, eu tenho o pé no chão. Procure, por favor, um médico. Vai num neurologista, procura um terapeuta. Vai extravasar toda essa raiva que está dentro de você para que seu caminho se abra, seja no amor, seja no trabalho ou em qualquer área. Mas a pessoa não pode cultivar, como meu avô falava. Ele falava, quando eu ficava doente, o seguinte, olha, essa doença não é sua. Então, deixa ela embora, desapega e para ser feliz. E é isso que a gente tem que ver. Toda e qualquer situação que a gente viva ruim, não é nossa. Talvez seja consequência de alguma atitude ou não atitude que você teve. Mas ela não é para ser sua. Ela é algo para passar e deixar um aprendizado. E dentro das suas leituras, quando tem um direcionamento, você sempre diz para a pessoa, né? Muitas pessoas já vêm fazendo a consulta dizendo assim, fulano em tal leitura disse que tem um trabalho, eu preciso fazer alguma coisa. E você sempre alerta que necessariamente não existe isso. Como que a pessoa encontra, através das suas leituras, paz interior e consegue seguir um propósito de vida? Olha, isso para mim é muito gratificante, porque assim, quando a pessoa chega falando, olha, eu quero fazer uma pergunta sobre magia e tudo bem, qual é a sua pergunta? Eu quero saber se tem magia. Aí a pessoa fala assim, né? Quero saber se tem magia, algum trabalho feito para mim, alguma coisa assim. Muitas das vezes a pessoa não está ali sendo magiada, literalmente, porque de repente a magia foi para outra pessoa e ela absorveu simplesmente aquilo. Tá? Então, isso é importante ressaltar. O problema é que muita gente faz leitura de oráculo para vender trabalho. E com isso coloca muito medo nas pessoas. Então, eu procuro sempre ser muito franco, tanto que a pergunta, quando é feita sobre magia, sobre trabalho, é uma leitura que eu começo pelos dados, passo pelas cartas, jogo os búzios, tá? Para poder ter toda a confirmação daquilo que está acontecendo. Porque às vezes a pessoa tem uma vibração que está boa, o universo conspira até a favor,
mas o que acontece é realmente de ter alguém ali que nem sempre é trabalho, mas através da própria palavra pode estar lançando energias e ela está sendo sugada, né? A cliente sendo sugada e atrapalhando o caminho dela. Mas nem tudo, gente, é magia, tá? Então a gente precisa trabalhar nossa mente para, como diz na Bíblia lá, diga ao fraco, eu sou forte. Se sentiu fraco? Epa, 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 eu sou forte, isso não vai me derrubar. E se revista. Se acredita na espiritualidade, através da espiritualidade, e se você também acredita na ciência, buscar realmente quem possa te ajudar dentro da área da psicanálise, da psicologia, para poder estar dando esse apoio e você sair dessa vibração. Falando nisso sobre trabalhos, muitas vezes você acaba fazendo com que a pessoa tenha o autoconhecimento que ela é o próprio obsessor, né? Sim. E o que você diz para a pessoa que descobre que ela mesmo é o obsessor dela? Então, eu fiz uma leitura, acho que essa semana que passou, e dentro da leitura eu falava para a pessoa, olha, você precisa procurar um terapeuta, tem alguma coisa fora aqui do eixo. E aí eu fui fazendo a leitura e ela falou para mim, me deu feedback, dizendo, realmente, eu estou numa transição de carreira e eu procurei o neuropsiquiatra e acabou que eu descobri que eu tenho TDAH. E aí eu peguei e falei para ela, né, já tinha falado anteriormente, que independente daquilo que ela tivesse de resposta diante de um tratamento, que era importante ela não tomar aquilo como se fosse posse e que ela encontrasse a força, os gatilhos para poder sair dessa situação sempre que necessário. E aí ela me deu todas as confirmações. Então é sempre muito responsável. A leitura ela tem que ser algo responsável para quem faz e para quem está fazendo a pergunta, porque você está lidando com vidas. Por isso que eu não respondo sobre saúde, porque a saúde é uma coisa para médico. Então, salvo o fato de eu ter intuição, de falar, tem que ter cuidado ali, né? A espiritualidade me mostrar, que nem hoje aqui na leitura do programa passado, apareceu um urso, né? E eu falei, ó, cuidado com a tua alimentação, tá? Então, assim, esse já é um sinal que eu passo. Então, mas eu não respondo sobre saúde exatamente para não haver esse conflito através da distância. Você sempre diz nas suas leituras de 1 hora, muitas vezes, que a pessoa ela precisa cancelar aquelas ideias, cancelar a mente fica perturbando e você sugere a meditação. A meditação dentro da espiritualidade, ela ajuda muito? Olha, gente, a meditação ela é um caminho cientificamente comprovado, tá? Que faz com que o nosso cérebro ele se aprume, tá? A gente precisa entender que nós temos neurônios, né, células nervosas, não só no coração, no cérebro, também como aqui no coração, né? Nós temos por isso que a gente sente muito no peito, né? A gente sempre coloca a mãozinha assim, porque ele sente mesmo, ele guarda memórias. Até em transplantes, pessoas que recebem transplante de coração, alguns acabam tendo memórias dessa outra pessoa em função disso. Então, é sempre muito importante você ter esse discernimento de cuidar realmente de você de uma maneira que a espiritualidade acompanhe sempre a sua racionalidade para poder ter aí consigo as respostas que você busca. E para isso, repito, sou oraculista, faço minhas leituras para vocês e tudo, mas é importante você sempre formular uma boa pergunta, né? E principalmente dar ouvido à orientação que é passada, porque é ela que vai definir muita coisa, às vezes não naquele momento, mas ali mais para frente você vai ver que as coisas vão se encaixando. Muitas vezes quando a pessoa está muito
tensa, espiritualmente perturbada, e ela quer uma consulta de 1 hora, muitas vezes você faz com os búzios também. O que a leitura de búzios ajuda no espiritual? Bom, a consulta de búzios ela vai ajudar muito no aspecto de entender quem é o orixá ali de cabeça, né, do pé dessa pessoa também. Então, ou seja, o orixá de frente, de costa, né, quais são os orixás que são regentes ali. É uma consulta que cabe muito a quem gosta de búzios no sentido de entender o que é a religião em si. Porque quando uma pessoa não vive, não tem prática, algum tipo de prática dentro desse caminho religioso, de nada vale ela saber quem é o orixá dela, porque ela não vai cuidar. Ela não vai cuidar da entidade dela, ela não vai cuidar de nada disso. Tá? Então, assim, até somando com a pergunta anterior, a meditação ela é o caminho que leva a pessoa a ter essa conexão com o divino que habita dentro de cada um de nós. Bom, e a leitura da seromancia, quando se forma uma figura, ela traz alguma mensagem espiritual também? Bom, a seromancia, ela, no meu caso, tá? Quem assiste, né, as nossas lives vê bem que eu utilizo uma bacia com água, também consagrada, porque é a hidromancia. A cera entra ali como um complemento, assim como se eu estivesse falando e depois eu tirasse as cartas, tá? E muitas das vezes, assim, é incrível aquilo que se forma ali, que bate diretamente com a pergunta e com a resposta que já foi dada. Então, a seromancia, ela é uma técnica que, que nem eu falo, para borra do café, a seromancia e hidromancia são consultas de 60 minutos, porque levam mais tempo, né, para você fazer. Então, por exemplo, se a pessoa faz presencial, ela pode até levar a cerinha ali, os significados, né, ali das ceras, embrulhadinho. E agora, no online, a pessoa vai vendo, eu vou mostrando para a pessoa cada símbolo que está sendo trazido ali. Mas sim é algo que é trabalhado dentro do espiritual. Ali existe uma invocação de muitas energias para poder ajudar nessa interpretação, né, tanto da imagem quanto também dos sinais que a água assim possa me transmitir. Bom, quando uma pessoa faz uma pergunta, seja objetiva ou seja consulta, muitas vezes ela não ouve o que ela quer ouvir. Que dica que você dá para essa pessoa para ela poder encontrar paz interior depois da leitura que ela não queria ouvir, mas que no fundo ela sabia, mas não queria ouvir? Para ela encontrar paz interior e um propósito. Voz do além, é difícil. Sabe por quê? O que acontece? Quando eu identifico muito fácil quando a minha leitura não satisfez, assim, não foi agradável a quem perguntou. Porque simplesmente a pessoa não manda nem um oi, nem um obrigado, não faz um comentário, nada a pessoa. Então fica difícil. Né? A partir do momento que você pede ali um conselho, você dá um conselho, você responde a pergunta, a pessoa ouve e não dá atenção, de nada adianta. Bom, estamos chegando aqui aos nossos segundinhos finais. Eu sou Fábio Ricardo, nosso telefone é o 119-3262-6446 e você pode fazer sua pergunta objetiva e agendar também suas consultas conosco. Saúdo a todos com o Namaskar, pois o Deus que habita em mim, saúdo o Deus que habita em cada um de vocês. Paz eterna e muita luz.